Nossa Saúde começa agora cheinho de informações para você. No programa de hoje vamos falar sobre doenças respiratórias que se intensificam no inverno. Gripe, asma, rinite, bronquite, sinusite e por aí vai. O fator ambiental e alguns comportamentos podem agravar o quadro dessas doenças. No programa de hoje vamos saber como nos cuidar melhor para garantir mais saúde. Vamos receber aqui de forma virtual o Dr. Renato Lopes Matos, médico pneumologista que atua em Criciúma, no sul do estado. Dr. Renato, é um prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Prazer é tudo nosso, Rafael. É um prazer conversar com vocês também. Que maravilha. Vamos lá então, né? Inverno de 2023, o que o senhor tem observado, o que tem acontecido, como é que está a situação, né? Como é que o senhor vê aí no seu dia a dia com relação a doenças respiratórias? Depois de 3 anos muito complicados, né, que nós convivemos com a Covid, e evidentemente estamos vivendo uma época muito mais tranquila. As vacinas, a própria infecção natural, fez com que o Covid hoje tivesse uma posição bem mais tranquila. Nós ainda diagnosticamos Covid, geralmente são quadros mais leves em pessoas vacinadas, tosses que se arrastam por mais tempo, fadiga, mas muito raramente, tirando aquelas pessoas mais vulneráveis, há necessidade de internação, como nós víamos. Esses 3 anos que nós nos cuidamos mais, usamos mais máscara, ficamos mais afastados, por outro lado, também fez com que nós tivéssemos um pouco menos de imunidade contra os vírus habituais. Então, o que nós temos observado com bastante frequência são casos de influenza um pouquinho mais complicados, a gripe, também, principalmente entre os não vacinados. E o que chama atenção nesse ano é o índice muito alto de crianças com bronquiolites, que é uma infecção viral, causada geralmente por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que tem lotado os nossos hospitais aqui na região, inclusive diversas crianças em UTI. Então, a característica de 2023, eu diria, são essas bronquiolites severas por vírus sincicial respiratório. E aproveitando que o senhor trouxe essa informação bastante importante, né? Já vamos aproveitar e dizer para os pais em casa como é que eles podem identificar os sinais da bronquiolite e como é que eles devem agir assim que identificarem esses sintomas. Começa como um quadro viral, né? Uma gripezinha, vamos colocar assim, né? Coriza, tosse, febre. E o que chama a atenção na bronquiolite é uma tosse seca muito intensa, que persiste durante muito tempo e sinais de desconforto respiratório. No adulto é mais fácil o diagnóstico, né? O adulto consegue dizer, estou com falta de ar, eu vou caminhar, canso um pouco mais. Crianças, principalmente aquelas com menos de 1 ano, elas não conseguem fazer esse tipo de colocação, mas o pai nota, né? Os pais notam um padrão respiratório mais acelerado, a criança respira com mais rapidez, o que nós chamamos de batimento de asa no nariz, essa ventilação faz com que o narizinho da criança se movimente mais. Às vezes, em casos mais graves, nós notamos, chamamos de cianose, são as extremidades um pouco mais arroxeadas. Então, essa é uma situação muito grave e essas crianças devem ser imediatamente levadas ao pronto-socorro, ao atendimento do seu médico. Qualquer doença respiratória viral, aí entra Covid, entra influenza, existem diversos outros vírus, o vírus respiratório também dá em adulto. É normal que nós tenhamos um desconforto, a sensação de dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, tosse que perdura durante alguns dias. Agora, não faz parte do quadro viral o desconforto respiratório. Nós chamamos de espinéia. Então, aquela pessoa que tem um quadro viral e começa a ter falta de ar, essa pessoa deve imediatamente procurar um serviço de saúde. Uma coisa importante que a pandemia, de uma certa maneira, normatizou é o uso dos oxímetros. São aparelhinhos que são comprados, são baratos hoje, né, nas redes de farmácia, lojas de fisioterapia, que medem a saturação de oxigênio. Seria como se eu tenho a sensação que acho que estou com febre, eu boto o termômetro, está lá 36,5, eu não tenho febre. Estou com 39, evidentemente tenho febre. Então, o oxímetro é como se fosse, entre aspas, um termômetro do pulmão. Então, quando nós colocamos esse aparelhinho e a saturação ela se mostra acima de 95%, 96%, tranquilo, é normal. Agora, uma pessoa que tem um quadro infeccioso respiratório, está com tosse, desconforto respiratório, e coloca o aparelhinho, isso aí está abaixo de 92, 90, é uma situação de urgência.
Então, para pessoas, principalmente que já têm alguma forma de doença respiratória, eu acho que é muito interessante comprar um oxímetro. Assim como aquelas pessoas que têm hipertensão costumam ter já aparelhos digitais para medir hipertensão, o oxímetro faz, de uma maneira similar, esse papel para doenças respiratórias. Sim, faz o monitoramento, né, e percebeu que deu uma desregulada, procura um médico imediatamente, né, Com doutor? certeza, né? Importante. Porque esse desconforto respiratório tem diversas causas, inclusive ansiedade, né? Às vezes a pessoa com ansiedade tem um desconforto respiratório, claro que tem que ser avaliado, mas assim, se ela tem oxímetro e mede, e esse desconforto respiratório vem associado com uma queda de saturação, é muito importante que ela procure um serviço de saúde o mais rapidamente possível. O senhor destacou aí a bronquiolite nas crianças, que é o que tem chamado a atenção no inverno de 2023. E se nós formos vermos com relação aos adultos, idosos, o que tem mais, o senhor tem visto mais no seu dia a dia? É o que a gente vê mais grave, Rafaela, são casos ainda de Covid em pessoas não vacinadas ou então que fizeram uma ou duas doses de vacina. Infelizmente, a gente viveu uma época muito complicada, as vacinas ficaram com um mau sinal, as pessoas estão com medo de fazer vacina, não só da do Covid, as outras também. Então, isso tem trazido problemas, né? Então, pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, que têm uma depressão do seu sistema imunológico, estão com a sua vacina muito atrasada, fizeram uma ou duas doses, isso é muito complicado. Então, é fundamental, principalmente essas pessoas mais vulneráveis, acima de 65 anos, doenças pulmonares ou cardíacas crônicas, diabéticos, hipertensos, então, que esses pacientes mantenham a sua carteira de vacinação em dia. No caso da influenza, essa vacina é feita anualmente, o vírus da gripe ele muda muito, então todo ano tem uma vacina nova, é uma vacina que se usa desde a década de 40, é uma vacina extremamente conhecida, extremamente segura, e da Covid, as vacinas que nós fizemos são as vacinas referentes ao vírus de 2019, o vírus inicial, lá de Wuhan. Esse vírus mudou milhares de vezes. Então, essa vacina bivalente, que é da plataforma da Pfizer, que é uma plataforma extremamente efetiva e segura, faz com que nós tenhamos uma atualização dessa proteção. E essa vacina é fundamental, principalmente para pessoas que são mais vulneráveis, né? Profissionais de saúde, pessoas com essas doenças crônicas. Uma vacina extremamente segura. É uma pena que nós tenhamos vivido uma época tão complicada em relação à vacina. Nós vamos demorar algum tempo para colocar isso como uma coisa normal novamente, mas é fundamental que as pessoas entendam a importância da vacinação. Isso é bom para elas, é bom para a comunidade. A vacina não é só um tratamento individual, é uma certa forma de empatia com a comunidade também. Eu não me infectando, ou me infectando de uma forma mais leve, eu vou transmitir menos e vou evitar que eu passe isso para outras pessoas. Isso vale também para pessoas que às vezes moram com pessoas de mais idade, a mãe mora em casa, a avó mora em casa. É importante para cuidadoras, né? Uma coisa muito comum hoje, que pessoas de mais idade tenham cuidadoras que ficam quase que 24 horas. Essas pessoas também devem ser vacinadas contra a Covid, atualizada, devem ser vacinadas contra a influenza anualmente. Isso é muito, muito importante. Eu acho que tem que ficar bem fixo na cabeça das pessoas, elas terem essa consciência de que a vacina é fundamental, é um meio de prevenção. A maior parte delas é gratuita, à disposição nos postos de saúde, né? Não tem por que não ir lá aproveitar dessa ferramenta, desse instrumento tão poderoso que a gente tem às mãos, né, doutor? Anos aí de pesquisas que são feitos, que são gastos aí para justamente encontrar um tipo de medicação tão eficaz e muitas pessoas ainda contestando hoje, né? O que é um pouco lamentável. Então, que realmente as pessoas procurem. Agora, por exemplo, quem ainda não fez uma vacina da gripe a essa altura, quem ainda não fez o seu reforço da Covid, dá tempo? Dá tempo sim. Nós ainda temos alguns meses de inverno, né? E sempre lembrando que a gripe não claro que ela é mais frequente nos meses de inverno, mas ela não é só doença de inverno, né? Então, quando a pessoa faz uma vacina, em torno de 3, 4 semanas já tem uma imunidade bastante importante, então dá para fazer e deve ser feita com certeza. São feitas gratuitamente, nos postos de saúde nós temos a vacina trivalente, são 3 vírus da gripe que são protegidos. Quando é feito um laboratório, nós chamamos de vacina tetravalente, tem um vírus influenza B a mais, mas as duas vacinas são extremamente seguras e eficazes. Então, a vacina que é fornecida
pela rede pública, é uma vacina de qualidade. Da mesma forma, né, Covid não existe ainda em laboratórios particulares, então a vacina que está sendo feita hoje, quem fez mais que 2 doses já vai direto para a bivalente, que é a vacina da Pfizer, como nós conversamos, é a mais segura e a mais eficaz dela também. Então, vamos procurar. Esse inverno está sendo complicado, nós temos muitas oscilações de temperatura, então é importante que nós nos protegemos. Além das vacinas, evidente, é fundamental que nós tenhamos uma alimentação saudável, uma qualidade de sono adequada, atividade física moderada também certamente aumenta a nossa resistência contra as infecções. Não existem remédios, as pessoas querem remédios para aumentar a imunidade, né? Esse é o nosso dia a dia. Então, não existe nenhuma medicação que comprovadamente faça isso. Agora, vacina é, de longe, a maior proteção. Atividade física moderada ajuda muito, sono adequado, alimentação adequada, então são medidas gerais que todos nós já conhecemos, né? E que nos protegem muito dessas infecções que às vezes podem atrapalhar muito a nossa vida. Uma vida mais equilibrada em tudo. As doenças respiratórias, elas, né, a gente tem aí o ano inteiro, porém elas se intensificam agora no inverno. Por que que o inverno provoca esse mal-estar maior e agrava os quadros dessas doenças? Aí existem 2 fatores, né? Existe trabalho que não existe uma certeza em relação a isso, né? Mas nos meses de inverno, teoricamente, o vírus da influenza se tornaria um pouquinho mais agressivo e as nossas defesas seriam um pouquinho reduzidas. Mas, assim, nós vimos com o Covid, né? A maior época de mortalidade foi em Amazonas, né? Janeiro, fevereiro de 2021, foi a época, aquela variante gama. Então, a temperatura traz infecções mais frequentes, influenza, esses outros vírus, mas, assim, nós temos infecções virais durante o ano todo. E é importante, quando nós temos uma infecção viral, Covid, influenza, são sintomas geralmente autolimitados, né? Tem aquele mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, uma febrezinha, isso costuma durar uns 3 dias, a tosse que dura uns dias a mais, mas assim, doutora, eu tive gripe, estou gripado há 2 meses. Não existe, né? Gripe é um processo autolimitado, curto, geralmente passa aí, não passa de 7 dias. Então, essa persistência, essa gripe que não melhora, não é gripe, é alguma complicação, né? Então, sinusite é uma coisa frequente de complicação, algumas traqueobronquites também, e sempre lembrando, né? Tosse nunca é normal. E tosse não é doença. É muito comum aqui as pessoas do nosso meio estar com tosse, essa é uma tosse alérgica. Aí fica tomando antialérgico um tempão, né? Então, tosse mais que 2 semanas nunca é normal. Tem que ser investigado, desde doenças mais comuns, mais simples, como a sinusite, a sinusopatia, até doenças mais graves, né? Nós vemos com frequência pacientes com tuberculose, que ainda é frequente no nosso meio, pacientes com fibroses pulmonares, pacientes com tumores pulmonares, com tosse há 6 meses, um ano, tomando xaropinho. Então, é muito importante que as pessoas valorizem tosse. Tosse não é normal e o seu tratamento envolve o diagnóstico da causa. Não se trata a tosse, nós tratamos a causa da tosse. E aí nós fizemos o que deve ser feito, né? E evitamos complicações que isso possa trazer no futuro. O senhor citou aí muito bem a questão das pessoas que acabam tomando xaropinho, acabam, tá com tosse, tá com gripe, tá com coriza, vai na farmácia e se automedica, compra antigripal e por aí vai, né? E acaba, muitas vezes, postergando, né, ir ao médico e uma cura mais rápida, né? O diagnóstico mais correto. Isso acontece bastante, né, doutor? Muito, muito. É uma coisa um pouco cultural. Por exemplo, a pessoa tem uma dor no peito, né? Tem medo do infarto, ela corre logo para o pronto-socorro, para o seu médico. Tosse é considerado um sintoma secundário, normal, uma coisa que não incomoda. Eu estou tossindo porque eu sou fumante, né? O fumante tem doenças graves associadas, então tem que ser investigado. Então, tosse pode significar doenças extremamente graves, que se forem tratadas na sua fase inicial, certamente o resultado é imensamente melhor. Então, tem diversas doenças crônicas que dependem do tempo do diagnóstico. Fibrose pulmonar, por exemplo, é uma doença relativamente comum, é uma doença que cursa com tosse, uma falta de ar progressiva. Se nós conseguirmos fazer esse diagnóstico na fase inicial, existem medicamentos que fazem com que
a velocidade de perda de função pulmonar ela seja muito reduzida. Porque é comum, às vezes, a pessoa já chega já num quadro de disfunção respiratória, com níveis baixos de oxigênio, então são muito complicados esses casos. Havendo, inclusive, idade para isso, alguns pacientes chegam a transplante de pulmão, quando já tem mais de 60, 65 anos, isso já é muito difícil de conseguir. Então, tosse persistente, Rafaela, sempre tem que ser investigado. Não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira. Tu gripou, tossiu uma semaninha, olha lá, tudo bem, passou disso, tem que investigar. Tosse não é só doença de pulmão, né? Tosse pode ser, por exemplo, tem muitas pessoas que têm tosse crônica, secundária a refluxo gastroesofágico. Às vezes nem tem sintoma de refluxo, não tem azia, queimor, nada disso. A única manifestação é tosse. E nós vimos no consultório pessoas que tossem há 10 anos, 15 anos, e o diagnóstico não é a doença pulmonar, refluxo. Tem pessoas que tossem há décadas, é asma. Às vezes a asma se manifesta só com tosse, não dá chiado no peito, não dá falta de ar. Isso é muito comum em criança. A criança começa a correr, começa a tossir, 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 tossir. Aí o que que fazem? Em vez de fazer um tratamento, não, tira da educação física, ela não pode correr. Não, ela tem que ser tratada e fazer atividade física como qualquer outra criança. Isso é importante para o equilíbrio físico e mental dessa criança. Então, é muito comum ainda se ver criança que vai correr e tossiu. Tira da educação física, aí vem pedir um atestado. Não, tem que ser tratado, né? Isso é uma coisa simples, é um tratamento simples, seguro. A boa parte do tratamento de asma é fornecido com medicamentos de qualidade pelo SUS. Então, tem tosse, tem que investigar. Doutor, a gente faz uma pausa agora, vamos para o intervalo. Na sequência, então, a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Renato Lopes Matos, pneumologista, falando sobre doenças respiratórias. Doutor, aí eu quero saber, né, uma gripe, um resfriado, eles podem se agravar e tornar um quadro de pneumonia, por exemplo? Muito, muito. Quase todas as doenças infecciosas respiratórias começam com a virose. A pessoa começa com influenza, né, um outro vírus, e é aquela história que nós falamos, né? Essas viroses são doenças autolimitadas. Então, uma semaninha a pessoa tem que estar bem. Agora, essa virose, ela, de uma certa maneira, ela abre portas para que bactérias também se alojem no nosso pulmão. Então, geralmente, as complicações mais comuns, sinusite e pneumonias, né? Pneumonias geralmente são consequência do processo viral. Então, essa é aquela história, né? Gripou, teve uma febrezinha 2, 3 dias, tudo bem. Ah, estou com febre há uma semana. Isso nunca é normal de uma gripe. Então, uma pessoa que fez um quadro viral, começa com tosse, a febre persistente, né? Uma prostração grande, isso tem que ser avaliado. Pneumonia é uma coisa, não é comum, mas assim, acontece com bastante frequência e pode ser uma situação fatal, principalmente para pessoas que é mais vulnerável, pessoas de mais idade. Então, a virose ela abre portas para diversas doenças respiratórias, principalmente, né, as sinusopatias e pneumonias, que são doenças potencialmente fatais. Uma sinusite, por exemplo, ela pode virar uma doença crônica? Pode, né? Uma sinusite, se ela não é tratada de forma adequada, claro que às vezes essa pessoa já tem fatores predisponentes, né? Ela já tem alergia, ela já tem alterações anatômicas locais. Então, essa sinusite que não é tratada, ela pode se cronificar. E aí já fica uma situação muito mais complicada, né? São quadros de tratamento mais arrastado. Às vezes, essa sinusite, que geralmente é bacteriana, nós temos sinusites fúngicas, que são sinusites mais complicadas de serem tratadas também. Então, é importante que o tratamento seja feito na forma adequada, no tempo adequado, para que se evite a cronificação, que é um tratamento muito mais complicado e com índice de sucesso também muito menor que uma sinusite aguda. Entre essas doenças todas que a gente tem aí, né, sinusite, rinite, asma, bronquite, gripe, quais as que o senhor acha que são as mais perigosas, né, e que as pessoas deveriam se cuidar mais? Sim, né, assim, tudo começa, Rafaela, por certa predisposição individual. Então, aquela pessoa que tem rinite, por exemplo, né? Existem rinites alérgicas, rinites não alérgicas, são crises que geralmente acontecem com crise de espirro, nariz entupido, coriza, sensação de um gotejamento pós-nasal, uma secreção que corre lá por trás. Então, o tratamento da rinite de forma adequada,
já é uma grande maneira de prevenir sinusite, principalmente as formas crônicas. Uma sinusite crônica, ela pode, fica pingando aquela secreção lá por trás, isso pode levar a infecções respiratórias baixas complicadas também. Por isso a importância disso. Evidentemente que as doenças infecciosas que nós mais tememos são as pneumonias, né? Que às vezes são pneumonias extremamente graves, o que se via na Covid, as pessoas morriam de pneumonia viral, né? Esse era o problema. A Covid é um vírus, né? Que, chegando no nosso sistema respiratório, também começava por via aérea superior, atingia as vias aéreas inferiores e trazia uma forma de uma pneumonia, chamada pneumonia atípica, extremamente severa. E nós perdemos muitas pessoas por pneumonia secundária à Covid. As pessoas morriam de pneumonia, de insuficiência respiratória, né? Chegava um ponto que não havia mais pulmão suficiente para fazer trocas gasosas adequadas, as pessoas iam para a ventilação mecânica e algumas conseguiam sair, outras não. Ah, mas quem vai para a ventilação mecânica morria mais. Claro, quem vai para a respiração mecânica são os mais graves. Evidentemente que vão morrer mais. Então, existia, não deixa eu botar em entubar o paciente, que se tubar não sai mais. É uma bobagem sem tamanho, né? As pessoas que necessitavam de ventilação mecânica já eram os pacientes mais graves. Isso nós vemos ainda, não é uma coisa exclusiva da Covid. Temos pacientes com pneumonia que têm esse tipo de problema. É o que nós chamamos de pneumonia comunitária, aquela pneumonia que é adquirida na comunidade. Uma pneumonia que é adquirida em locais, por exemplo, em asilos, que as pessoas estão convivendo em proximidades de uma pneumonia mais complicada um pouquinho. Aquelas pneumonias que são adquiridas em hospital são as mais complicadas. Então, as pessoas às vezes chegam no hospital para fazer uma cirurgia, por exemplo, acabam dentro do ambiente hospitalar se infectando, geralmente começa com uma virose, fazem uma pneumonia e é uma pneumonia extremamente grave. E a pneumonia mais grave de todas são aquelas pneumonias que são adquiridas na UTI. Então, o paciente, por exemplo, é infartado, acaba tendo complicações, fica mais tempo que o previsto, faz uma pneumonia, são pneumonias extremamente graves, por germes extremamente resistentes. Então, essas são as pneumonias que nós mais tememos, né? Então, das doenças respiratórias agudas, certamente as pneumonias virais e bacterianas, e geralmente elas são associadas, né? Existe um processo viral e bacteriano associado, são os quadros mais graves. Mesmo na época pré-Covid, e o que a gente vê agora também, né? Não é uma coisa incomum de se ver em UTI. Nesse pós-Covid, ainda muitas pessoas se recuperando de sequelas pulmonares? Tem, mas você sabe, naquela fase inicial, Rafaela, nós tínhamos um pouco mais de temor que essas as sequelas fossem mais persistentes, né? Morreu uma infinidade de pessoas aqui em Criciúma, né? Morreram mais de 700 pessoas, no Brasil, né? Mais de 700 mil pessoas. Então, essas pessoas morreram, evidentemente, tinha um quadro extremamente grave. Aí, com a vacinação, com as infecções, a pessoa era vacinada, ela se infectava, os sintomas eram muito mais leves, isso aí acabava também estimulando mais o sistema imunológico. Então, isso acabou levando uma imunidade muito importante da população. Agora, nós temos alguns pacientes ainda com sequelas, com fibroses pulmonares, mas assim, nós achávamos que teríamos mais. Felizmente, as fibroses, que seria uma forma de cicatriz do tecido pulmonar, elas não foram tão frequentes quanto nós temíamos no início. Ah, mas falaram demais. Nós não sabíamos, né? Então, naquele momento, nós tínhamos que ter todo o cuidado possível. Nós estávamos lidando com uma doença que nós não conhecíamos, com uma mortalidade muito grande. Quando ela começou lá na China, na China, tudo bem. Aí chegou na Europa, mas na Itália tem muito velhinho, pá. Não, chegou nos Estados Unidos não vai dar problema, né? O país mais desenvolvido do mundo, foi o país onde mais morreu gente, né? Não vai chegar aqui porque aqui o nosso hemisfério sul é diferente, morreu muita gente, então ela não respeita nada nesse aspecto. Mas, felizmente, aquelas pessoas que conseguiram sobreviver ficaram. Nós ainda encontramos pessoas que anos têm alteração de olfato e paladar, têm problemas com memória, com uma certa frequência, pessoas que ficam com doenças respiratórias, algum grau de fibrose. Mas, assim, essas pessoas hoje conseguem, na sua imensa maioria, ter uma vida muito normal. Então, felizmente, as sequelas que nós mais temíamos, o tempo acabou mostrando que não era tão complicado assim. É muito complicado a doença ainda hoje, né? Pessoas morrem ainda. Eu ainda vi há pouco tempo
que até maio, no Brasil, haviam morrido em torno de 500 pessoas por complicações de influenza e 20 mil por Covid. Então, ainda morre muita gente de Covid, mas são pessoas geralmente não vacinadas e pessoas mais vulneráveis, né? Então, por isso nós insistimos novamente a necessidade de manter a vacinação em dia. A nossa equipe foi conhecer um trabalho de reabilitação oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina e que tem ajudado muitos pacientes a se recuperarem depois da Covid. Dá só uma olhada. Aqui todos tiveram Covid-19, foram internados e hoje lutam contra as sequelas deixadas pela doença. A Jocely Aparecida ficou quase 20 dias no hospital. Ao retornar para casa, ainda sentia muita fraqueza e cansaço. Eu moro numa casa de segundo andar, para subir escada era bem difícil. Não tinha força, né? Eu perdi muita força. Mas agora a história é outra. Depois de alguns meses se exercitando, ela conquistou mais saúde e já sobe os degraus sem nenhuma dificuldade. Não, hoje eu consigo. Hoje eu subo várias vezes no dia. Sobe e desce. Sempre correndinho. Isso aqui é vida pra gente. A Jocely é uma das participantes de um projeto realizado na Universidade Federal de Santa Catarina que visa melhorar a capacidade funcional de pessoas no pós-Covid através do exercício físico. As atividades começaram no início deste ano. A gente fez um programa maior antes desse, assim, para poder realmente analisar do que o exercício poderia ajudar para essas pessoas. E a gente viu uma melhora significativa tanto em questões de saúde mental, né? Então qualidade de vida, sintomas depressivos. A gente observou que quem praticou exercício teve uma crescente na qualidade de vida. E ainda mais nas questões de capacidade funcional. Então, até questões do dia a dia, que sentia falta de ar, sentia desânimo, sentia alguma questão também física, assim, para fazer as atividades do dia a dia, a gente já percebeu através dos instrumentos que a gente aplica com eles antes e depois, que já deu uma melhora bem significativa na sua autonomia do dia a dia, né? As aulas acontecem 3 vezes na semana, com exercícios de força e aptidão cardiorrespiratória e também yoga. As atividades acontecem no Centro de Desportos da UFSC. Então a gente tem as recomendações da OMS, né, de 150 minutos semanais durante a semana, mas ter esse espaço físico gratuito para que eles venham, tenham profissionais de exercício físico corrigindo, né, auxilia muito para que criem um vínculo e eles se mantenham, criem aderência mesmo no exercício. Então a gente fala que é uma meta muito boa, digamos assim, 3 vezes na semana, de 1 hora. E para eles parece, né, os resultados que a gente vê até então que são muito positivos. O Guilherme da Silva participou do programa anterior e agora está firme e forte na extensão do projeto. Ele conta que a Covid deixou sequelas físicas e emocionais em sua vida e que o objetivo agora é honrar aqueles que partiram cuidando da própria saúde. Tem que continuar assim para sempre, a gente sabe que não pode parar, tem que continuar melhorando a saúde. Justamente isso, é para mim, mas também por quem não pôde ter essa chance e por quem está aqui lutando por a gente, essa forma também de agradecer isso. É a gente continuar com qualidade de vida. Assim. Doutor, esse trabalho que é feito lá na UFSC, né, na verdade é um serviço de reabilitação pulmonar oferecido aí para pacientes que tiveram Covid, eles também se repetem em todo o estado e são bastante importantes, né? Muito, muito, muito importante. O Cristina teve um papel muito importante no centro de reabilitação, fenomenal para pacientes pós-Covid, ajudou muito esses pacientes. Era muito frequente nós vemos pacientes que saíam em cadeira de rodas do hospital, mesmo pacientes mais jovens. Então, a reabilitação fez com que esses pacientes conseguissem atingir o nível pré-Covid de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. A reabilitação é uma grande ferramenta para ser utilizada na pneumologia, com certeza. Nosso tempo está quase encerrando, doutor, e aí eu queria ir para a questão da prevenção. No primeiro bloco, o senhor falou, né, sobre a questão do exercício físico, alimentação, um bom sono, e eu queria voltar também na questão das vacinas, né? Que vacinas que as pessoas devem fazer para se proteger? Então, assim, né, em qualquer idade, as vacinas contra a influenza e a Covid, evidentemente. Uma coisa que eu acho que é importante que nós chamemos a atenção, Rafaela, que adulto geralmente não faz vacina.
Então, hoje é fundamental que essas pessoas, principalmente essas pessoas acima de 65 anos, ou então pessoas que tenham doenças crônicas, façam vacina contra o pneumococo. Se fala vacina contra a pneumonia, é um nome um pouquinho forçado, porque na realidade a vacina é contra o pneumococo, que provoca 50% das pneumonias. E aí sim, duas vacinas, uma que chama Prevenar 13, que se faz uma vez na vida, e a outra que chama Pneumo 23, que se faz a cada 5 anos. Além dessas vacinas para pneumonia, né, contra a pneumococo, já existem vacinas extremamente seguras e eficazes contra herpes zoster. Herpes é uma doença viral extremamente complicada, pode afetar diversas partes do corpo. As pessoas conheciam, né, como cobreiro, que dão pústulazinhas, né, bolinhas que dão no tórax, dá dor muito violenta. Isso pode ter complicações muito graves também. Então, nós temos vacinas adequadas contra a herpes. Nós temos vacina, outra coisa interessante, as pessoas fizeram vacina contra tétano e coqueluche lá atrás, quando eram crianças, nunca mais fizeram reforço. Então, é importante que a vacina do tétano seja feita a cada 10 anos. Coqueluche em adulto, principalmente em pacientes que já têm doença pulmonar crônica, é extremamente complicado, é uma tosse muito difícil de ser controlada, que se arrasta durante semanas, meses. Então, existem vacinas que devem ser feitas por adultos, além da influenza Covid. Eu acho que as vacinas contra pneumococo, as vacinas contra difteria, tétano e coqueluche, e a Shingrix, que é a marca comercial da vacina contra o herpes, que nós temos disponível no nosso meio hoje também. E para a gente fechar, quais os cuidados diários que as pessoas devem ter para evitar essas tantas doenças respiratórias sobre as quais a gente falou aqui no programa? Então, eu acho que o uso de máscara, quando nós estamos gripados, é muito importante. Eu acho também, isso é uma coisa que parece uma coisa meio desagradável, mas assim, eu vou fazer uma viagem para o exterior, por exemplo. Talvez uma das coisas mais chatas é fazer uma viagem e chegar lá e ficar no hotel 3, 4 dias com febre, dor no corpo. Vai viajar, bota uma mascarazinha, faz como japonês, como chinês, não é uma coisa tão complicada e evita um monte de complicação. A máscara funciona muito, 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 muito. Nós trabalhamos o dia inteiro com doenças respiratórias agudas, é muito raro. Eu tive Covid uma vez, peguei de uma amiga da minha filha durante o verão. Eu nunca tive nenhum sintoma de Covid durante o tempo de trabalho. Era normal que nós tivéssemos antes 2, 3 gripes por ano pesadas, né? Hoje usamos máscara, não tem mais nenhum tipo de problema nessa linha. Então, em situações que vão ficar em lugar fechado, estamos junto com pessoas mais vulneráveis, e se eu estou com sintoma respiratório, usa máscara. Isso aí vai evitar muito a disseminação da doença e impedir que outras pessoas também possam ter esse quadro e, às vezes, com consequências muito complicadas. Um ato tão simples e tão eficaz. Doutor, obrigada por participar do programa e trazer essas informações tão relevantes aí para o nosso público. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigado, Rafaela, pela oportunidade. Foi um prazer conversar contigo. Grande abraço. Nossa Saúde fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.